Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal DevOps na Prática. Eu sou Paulo Correia e hoje nós vamos falar sobre volumes externos e trabalhar na prática alguns comandos para a criação e verificar a diferença entre os volumes externos e os volumes gerenciados por Docker. Tá? Então, como nós vimos no vídeo passado, os volumes gerenciados por Docker, eles ficam geralmente armazenados em uma pasta. A pasta que geralmente ele está armazenado dentro de um sistema operacional Linux é a pasta var lib docker. Como eu falei também, a gente que está utilizando um sistema operacional Linux, nós temos que encontrar um mecanismo para acessar a máquina virtual que está atualmente rodando o Docker e com essa máquina virtual ter acesso ao sistema de arquivos. Então, para eu ter acesso ao sistema de arquivos, eu tenho que entrar dentro dessa máquina. E, novamente, para entrar dentro da máquina, nós temos que ter o serviço do Docker ativado. Então, nós vamos ativar o serviço do Docker para, em seguida, ter acesso às máquinas virtuais e todos os recursos que o Docker nos proporcionar. Vamos aguardar aqui até ele iniciar e pronto. Agora nós temos acesso à máquina, que é uma máquina Debian, que a gente viu no vídeo passado, e a gente vai navegar aqui para exatamente a pasta que num sistema Linux var lib docker. Nós vamos encontrar aqui os volumes, correto? Se eu vier aqui na minha máquina local e docker volume ls, a gente vai listar todos os volumes. Novamente, se eu quiser inspecionar o volume, eu posso utilizar o comando inspecionar, primeiro volume, e ele vai me dizer que esse primeiro volume está localizado em var lib docker volumes, primeiro volume. Então aqui nós temos var lib docker volumes, e a gente tem aqui o primeiro volume, correto? Então a gente conseguiu acessar aqui as informações do primeiro volume. Se a gente quiser acessar os dados que estão dentro dele, a gente pode ver quais são os que tem dentro dele, certo? Mas o nosso objetivo é trabalhar com o volume externo. Então, novamente, nós vamos aqui no nosso volume externo, vamos inspecionar. O volume externo já difere um pouco. Apesar de ele ter um ponto de montagem, como o Docker Volume, ele aponta para o meu diretório desktop da minha máquina, certo? Então, aqui a gente vê uma diferença. Apesar de que o volume externo esteja aqui, nós não vamos encontrar nenhum dado nessa máquina, certo? Se eu novamente voltar no desktop e eu criar um arquivo, novamente a gente verifica que não tem nenhum arquivo dentro desse volume externo. Porém, esse meu diretório ele possui um arquivo, tá? Então, como que a gente vai acessar esse volume externo? Tá? A gente vai executar uma máquina, a gente vai criar uma máquina, né? Run -it vamos dar um name para ela, externo externo desktop. Nessa máquina, a gente vai utilizar uma imagem do Ubuntu. Não, a gente vai mapear o nosso volume externo. Nós vamos mapear esse volume externo para dentro do container numa pasta volume externo, certo? E nós vamos rodar uma máquina Ubuntu 2.23.10. Vamos pedir o bash dessa máquina. Então o que a gente espera com esse comando? Com esse comando eu espero executar uma máquina
chamar ela de container externo desktop, tá? Vamos renomear ela aqui. Container externo desktop, ele vai ser um container e ela vai ter o volume, esse volume aqui que nós vamos listar, nós temos um volume externo. Esse volume externo ele aponta para esse arquivo, que é o meu desktop do usuário Paulo. Tá? Então, o que eu espero? Eu espero executar uma máquina. Nessa máquina eu vou linkar o meu volume externo, que é o meu volume, para a pasta volume externo dentro do container Ubuntu. Certo? Vamos executar. Vamos ver o que ele faz para a gente. Certo? Executando, baixando a máquina. Pronto. Ele já deu para a gente o nosso container. O comportamento esperado aqui, pessoal, é que eu tenho uma pasta volume externo. Pronto, eu tenho uma pasta volume externo. E dentro dessa pasta volume externo, eu vou ter acesso ao arquivo externo da minha máquina local, do meu host, como um container externo. Vamos listar e espera-se que eu consiga listar também o arquivo externo. Perfeito. Então aqui a gente consegue perceber que agora o local que os arquivos estão sendo armazenados é um local que eu defini e não mais um local que o Docker gerencia ou o Docker define automaticamente. Então isso é muito importante. Como eu falei no vídeo passado, essa criação de um volume externo ela é especialmente importante para quando você precisa montar e apontar o seu volume para uma pasta específica na qual tenha algum script rodando ou tenha um backup sendo executado para capturar os arquivos dessa pasta, um local que seja seguro, que você saiba que o seu host, né, a sua máquina local, ela está acessando o container, porém os arquivos estão armazenados no seu host e essa máquina do host ainda tem uma segurança a mais, uma segurança adicional, que é a segurança do backup ou de uma outra rotina que você tenha. Tá? Então esse é o objetivo principal de utilização dos volumes externos. E para a criação dos volumes externos, a gente tem o comando docker volume create e demais. Com esse comando, a gente consegue criar um container, um volume, tá? E fazer que esse volume fique disponível. Então, docker volume create com algumas características. A gente vai utilizar o drive local, a tag option, type none, a tag option again, novamente com o bind, opt again, device, e aqui no device, que é o que importa pra gente, que vai ser a pasta que nós queremos de fato fazer o backup. Então eu vou criar uma pasta aqui em cima, tá? Aqui embaixo, dentro de desktop, eu vou criar uma pasta. Vou sair de desktop, estou no ls, então eu vou criar uma pasta aqui, mkd volume externo, correto? Eu vou criar um arquivo aqui só para exemplificar. Novo arquivo.txt. Certo? Criado, eu vou agora fazer o backup da pasta Paulo. Eu não estou mais na desktop e eu vou estar agora na pasta volume externo. Perfeito. Vou ter que executar esse comando aqui do lado de fora, tá? Eu estou dentro do container e não é esse o objetivo. Quero executar fora do container. Invalid 0. Perfeito.
Ali não é 0, é O. O igual bind. Então, criado nosso volume, docker volume ls, eu tenho ali o volume desse nome. Tá, o que aconteceu aqui, pessoal, é que eu não dei um nome para o volume. Tá? Então, como eu não dei o nome para o volume, ele criou um volume com o nome que ele quis. Então, novamente aqui, vou criar esse volume, docker volume create, só que a gente tem que dar um nome para o volume, tá? Aqui em cima a gente pode dar um nome, docker volume create, o nome. A gente vai dar novamente o nome para esse volume. Docker volume create, e eu vou dizer aqui volume externo 2. Pronto. Agora nós temos um volume ls, nós temos volume externo 2, tá? Eu vou criar mais uma máquina. Dessa vez eu vou apontar para o volume externo 2, certo? E chamando ela também de volume externo. Lembrando sempre, pessoal, que a gente tem sempre que se preocupar em usar containers de nome diferente, porque o Docker ele vai sempre mostrar que o container tem um nome em uso. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Se eu executar com esse nome, ele vai dar um erro. Pronto. Então, a opção que eu tenho, ou eu remover o container, ou criar um container com nome novo. O importante é sempre você remover os containers para você deixar o seu ambiente limpo. Mas nesse caso aqui eu vou só criar um novo. Tá? E agora, quando eu der um ls e entrar no volume externo 2, antes de eu fazer isso, eu vou listar aqui docker todos os volumes. Vamos inspecionar o docker do volume externo. Docker volume inspect volume 2 externo, volume externo 2, externo 2, tá? A gente está vendo aqui que ele está apontando para uma pasta volume externo, tá? Beleza? Eu vou entrar nessa pasta aqui, volume externo. Vou entrar na pasta volume externo, vou criar um arquivo, touch volume, arquivo do volume externo, arquivo volume externo.txt. Pronto, ela está lá, certo? E quando eu vier aqui dentro desse arquivo do volume externo, eu preciso ver esse arquivo. Perfeito. Então aqui nós temos dois volumes externos, mostramos como foram criados os volumes, né? Como foi criado o volume externo dessa máquina aqui, com o comando aqui em cima, nomeando para ele e determinando que esse volume externo aqui, ele em seguida seria atachado a uma outra máquina, certo? Se eu quiser criar mais uma máquina, eu posso criar isso. Posso criar mais uma máquina aqui. Lembrando sempre de renomear o nome do container. Ele não pode ter o mesmo nome, certo? E aqui, novamente, os dois containers vão ter acesso aos mesmos sistemas de arquivo. Certo, pessoal? Então, essa é a prática de volumes externos. É a forma que a gente utiliza. Ele pode ser muito útil em situações que você quer compartilhar também arquivos do host com o container, e ele também serve para você, assim como os volumes gerenciados por Docker, compartilhar com diversos volumes. A parte mais importante dele é que você consegue definir explicitamente qual é o diretório, qual é a pasta que você quer utilizar para ser usada no compartilhamento, tá? Então, usada como volume. Então, essa é a melhor parte e é a parte que mais importante, que nos leva a utilizar por muitas vezes os volumes externos. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu peço que você se inscreva no canal. Agradeço aos que ficaram até aqui. Peço que dê um like também. E nos vemos no próximo vídeo.